Sejam todos bem-vindos ao canal. Falar aqui do São Paulo, que pegou o Criciúma novamente. O São Paulo não foi bem, de novo. Primeiro tempo muito abaixo do São Paulo. Novamente, o Zubeldia ele faz de novo aquilo que ele fez contra o Atlético, contra o Botafogo. O Zubeldia consegue fazer um primeiro tempo muito ruim. E parece que o Zubeldia não toma uma atitude muito rápido. Ele demora muito para tomar uma atitude para mudar o problema que tem no time do São Paulo, né? Então essa demora de tomar atitude acaba atrapalhando o São Paulo e levando o São Paulo até resultados negativos, né? Talvez seja isso. O Zubeldia é tão apegado à ideia dele de jogo que ele acha que não tem que mudar na hora que o time está precisando mudar. E às vezes é necessário essa mudança e demora muito e isso leva o time a um mau resultado. A perder, ou a não fazer gol, a ter um resultado mais negativo, né? Que seja derrota mesmo, ou uma vitória que não convence. Então, contra o Criciúma mesmo. Contra o Criciúma, o São Paulo veio com essa formação. Alan Franco, Arboleda, Jamal, Igor Vinícius, Jamal que foi criticado, tá? Mas vou falar uma coisa aqui, o Jamal ele foi criticado, mas não tem culpa das críticas. Aí o treinador que escolhe o jogador para pôr em campo e o treinador sabe da característica do jogador, né? Ele sabe a característica do atleta. Luiz Gustavo e Marcos Antônio, né? No meio, como sempre. Lucas sendo esse jogador de articulação, de movimentação, que se movimenta por lado e por dentro, se movimenta mais por dentro. Aí já começa um detalhe aí que é um pouco negativo. Luciano como articulador e também atacante, né, que chega mais na frente aqui, mas bola, e o Eric como esse jogador de abrir o corredor, alargar o corredor. Há uma coisa aqui que deixou o São Paulo meio capenga, né? Digamos, você tem aqui o Eric de um lado, né? E você tem o Eric de um lado, nesse corredor você tem Eric e Igor Vinícius. Então você tem um corredor de força aqui, tá? De velocidade, profundidade, desse corredor de força. Do outro lado você tem um corredor praticamente que nulo, que é o corredor do Jamal. Aí você pensa, então o corredor do Jamal é um corredor ruim, porque o Jamal não é um jogador bom. Não. O Zubeldia sabe que o Jamal não é um jogador de profundidade. O Jamal, assim que foi contratado pelo São Paulo, é um atleta que vai te dar construção e cruzamento aberto. Cruzamento dessa região aqui, ó. Os cruzamentos do Jamal, a maioria dos cruzamentos do Jamal, ele sai por essa região aqui. Ele precisa de muito apoio para trabalhar. O Jamal precisa de aproximação. No momento que você entra com o Lucas, que é um jogador que vai se movimentar pouco por esse lado, vai entrar mais por dentro como fez esse jogo, e o Jamal chega aqui para fazer a profundidade quando tem a bola, lembrando que o Claudinho aqui marcava mais por dentro, você tinha o Newton marcando o Lucas, bem próximo do Lucas aqui, anulando o Lucas, dois jogadores aqui no Carelli, né? A descida do outro volante marcando o Luciano. Aqui você tinha a chegada do jogador peruano, eu esqueci o nome dele, que foi do Flamengo, que é o lateral do Criciúma, lateral esquerdo, marcando o Eric, mas o Hermes, ele ajudou bastante fazendo isso aqui, ó. Quando o Vinícius descia para apoiar o Eric desse lado aqui, você tinha o Hermes marcando bastante aqui, descendo e fazendo um bom trabalho de marcação no Igor. O São Paulo estava sendo muito neutralizado. Aí você fala, mas o Jamal do outro lado não fazia efeito nenhum, porque o Jamal não vai te dar profundidade como dá o Wellington. Se essa bola aqui chega no Jamal, vai mudar muita coisa. Por quê? O Claudinho ficava aqui numa cobertura, quem descia para marcar o Jamal aqui era o Bolassi. O Bolassi, em alguns momentos, abaixava aqui para marcar o Jamal. E assim ficava a equipe do Criciúma. Nessa formação aqui no 4-4-2, às vezes fechando aqui por dentro, e um desses jogadores aqui, atacantes, marcando aqui o Jamal. Então ficava bem difícil para o São Paulo criar. Tinha as criações de São Paulo, tinham seus meias aqui, seus volantes, né? Mas um deles é o Luiz Gustavo, que abria para construir aqui desse lado. Então você ficava com o São Paulo com essa construção, nessa formatação, Marcos Antônio aqui sozinho. Tanto é que na construção do São Paulo construía assim, dessa maneira, e complicava a vida do São Paulo. Por quê? A equipe do Criciúma isolava o Marcos Antônio aqui nesse setor. O Marcos Antônio não conseguia sair da marcação do adversário, porque ele ficava encaixotado aqui, no meio, entre esses dois. Vou tirar aqui para poder fazer a marcação para vocês. Entre esses dois jogadores aqui, ó,
Você tinha o Marcos Antônio aqui encaixotado. Então, quando o São Paulo ia construir as suas jogadas, você não tinha para quem passar a bola, porque o Marcos Antônio estava totalmente encaixotado aqui, jogadores marcando o que tinha que acontecer, o Luciano tinha que descer aqui para poder receber essa bola, aí sim puxar o marcador, achar o Marcos Antônio com liberdade e poder fazer essa movimentação e receber de volta aqui para criar jogadas. Mas aqui, quando chegava nesse setor, o São Paulo muito bem marcado pela equipe do Criciúma. Vou mostrar essas imagens para a gente trocar ideia, mostrando a imagem do jogo. Vamos lá. Aqui nessa imagem que eu tinha falado agora há pouco lá no quadro tático, você vê a saída de bola do São Paulo. Luiz Gustavo mais aberto aqui do lado de campo, porque o Jamal ele avança, né? Para fazer um apoio na fase ofensiva. Você vê a linha de 3 aqui do Criciúma. Você vê aqui o isolamento do Michel, do Marcos Antônio, né? Ó, como o Marcos Antônio está atrás da linha de ataque do Criciúma. Quando tá atrás da linha do ataque do time adversário, não tem como você criar alguma coisa, não tem como você criar uma jogada, achar um caminho. Porque lá embaixo o Jamoso tá marcado pelo Claudinho, ó. Soltando aqui, ó. 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 Acha aqui, ó, onde tá aqui ainda, ó. Muito bem marcado, essa bola vai chegar aqui, ó. Ó, vai ter que fazer o quê? Tem que fazer o Luciano subir para buscar essa bola, tá vendo? O Luciano tem que subir para buscar essa bola. O Luciano tem que sair daqui, porque o Marcos Antônio está muito marcado. Quando o Marcos Antônio desce, tem uma linha de 3 marcando aqui também individualmente, ó. Marcando o Luciano, marcando o Marcos Antônio, outra linha já próxima aqui do Hermes, próximo ao Igor Vinícius, aqui para um possível passe. Então o Luciano tem que se deslocar aqui para cima para receber a bola, porque não consegue achar passes, porque o Marcos Antônio está muito marcado, fica encaixotado com essa ideia do Zubeldia. Olha lá. Onde está o Luciano? Bem aqui em cima. Então, é uma ideia que você ter dois homens de meio, Luciano barra meia, né? Mas o problema é quando você tem uma equipe que isola o teu meio campista. Então você vai fazer uma saída de 3 mais um, mas esse mais um não está acontecendo porque não tem um cara ali. Ele está encaixotado pelo adversário. Então fica bem complicado para você criar alguma jogada assim. Quando essa bola chegava no Lucas, também você vê aqui a marcação do Criciúma, você vê aqui o Jamal bem aberto aqui na amplitude, e do outro lado você tinha o Eric, então eram dois jogadores abertos, o Jamal era um deles, mas o Jamal não tem profundidade, então o Jamal desse lado era um peso morto, na realidade a culpa do Jamal não é culpa do Jamal. Para o Jamal jogar assim, ele tem que ter uma estrutura para ele jogar assim. Aproximação, triangulação, para que ele possa fazer profundidade e cruzar a bola na área, né, que é o seu forte. Que ele fazia muito isso, faz muito isso na Irlanda, fazia muito isso também no Newcastle. Mas depois que saiu do Newcastle, ele teve mais oportunidades. Que você vê o Newton marcando muito, muito forte o Lucas, né? O Lucas tinha uma marcação individual do Newton, mas a cobertura do Claudinho. Então não tinha muito como o Lucas desvincilar, achar espaços, ó. Quando essa bola do Lucas, ó, vai ser invertida aqui desse lado aqui, ó. O Lucas vai tentar achar espaços aqui, ó. Tentou achar ali o Igor Vinícius. Você veja que o Igor Vinícius já tem ali a cobertura do Hermes. Onde o Hermes já está aqui, ó, cobrindo o Igor Vinícius. Ele fez um jogo muito, muito entregue taticamente, o Hermes do Criciúma. Foi muito bem esse jogador do Criciúma nesse jogo. Conseguia cobrir muito trauco ali. O trauco você vê aqui marcando o Eric. Né? Então o Eric mais o Igor Vinícius estavam muito bem assistidos pela equipe do Criciúma, assim como o Lucas também. Então tinha uma certa dificuldade, a bola vai chegar no Eric, mas o Eric não vai ter como progredir, porque tanto Trauco, tanto Hermes estão marcando muito bem ali de perto os jogadores de São Paulo, que é o Eric que tem a bola. Então o Eric vai trabalhar por dentro para cruzar essa bola na área. Então era uma marcação muito bem executada do Criciúma, mas um São Paulo também que se perdeu na marcação do Criciúma. E até o Zubeldia achar soluções demorou. O Zubeldia vem tentar encontrar soluções depois, no segundo tempo. Que já estava um pouco tarde até. A marcação pressão do São Paulo, como sempre falo, é vergonhosa. É uma marcação que não é marcação pressão, é apenas uma pressão. Tá? Então é um pouco vergonhosa, não há necessidade de você marcar assim se você não tem capacidade para tal. Não precisa você perder jogadores ali na frente correndo, feito maluco para nada. Não há necessidade, né? Não vejo por que esse tipo de marcação. Mas tudo bem, o Zubeldia gosta disso, acho desnecessário. Aqui você vê a equipe do Criciúma. Um erro do São Paulo, o São Paulo vem cometendo nesse espaço no funil.
esse espaço na frente da grande área. Isso aconteceu no jogo. Quase levou um chute do Claudinho ali para o gol do São Paulo, né? Então é um perigo, o São Paulo ficar muito atento com isso, porque o time do São Paulo desce muito para a área, que você vê o Gustavo, mais o Marcos Antônio descendo, então fica esse espaço aqui à frente da grande área, isso é um risco para o São Paulo. Aqui o Luiz Gustavo está com a bola, e o Luiz Gustavo vai construir essa bola vai chegar no Jamal. Veja só, Luiz Gustavo com a bola, essa bola vai chegar no Jamal, você veja a pressão que o Jamal já vai correr aqui do Bolassi, ó. Jamal recebeu a bola, ó, o Bolassi, como já está aqui no Jamal, como eu tinha falado para vocês no quadro tático. Ó, o Jamal já não tem espaço. O Jamal não é um driblador. Ele não é um cara de drible. Ele não vai driblar, ele não vai partir para cima para driblar. Então, ele nessa situação complica um pouco, porque se for ele parte para cima, ele vem aqui ganhar um corredor. Mas se ele ganhar um corredor, já vai ter 3-2. Por quê? O Claudinho já está encostado no Lucas, marcando o Lucas aqui nesse setor. O Claudinho baixava muito para marcar o Lucas e o Newton também. Só se o Lucas deslocasse com velocidade aqui, aí sim o Jamal poderia dar um passe pro Lucas aqui. Poderia acontecer isso? Poderia, mas o Jamal talvez não confiou ou não tinha por que ele fazer isso, porque o Lucas estava com 2 jogadores. Era mais fácil São Paulo perder a bola aqui e dar um ataque de velocidade para o Criciúma. São Paulo está exposto, então São Paulo está com o time no ataque. Poderia dar um contra-ataque para o Criciúma, que queria jogar dessa maneira, já estava com 1-0. Aí o que o Jamal vai fazer? Tem opção aqui, mas ele vai construir voltando essa bola. Aí a torcida critica o Jamal. Fala, pô, é um jogador que recebe a bola e toca para trás. Você vai tocar para quem? Tem solução? Tem solução. O Lucas está no meio. A solução seria uma aproximação do Marcos Antônio, aproximação do Luiz Gustavo, do Marcos Antônio, e puxar mais um pouco o Lucas para aquele setor, para criar uma triangulação para o Jamal poder trabalhar uma tabela de ultrapassagem, não ficar isolado do lado de campo. Aí, lógico, né, o cara vai apanhar, vai ser ocupado por estar nessa situação e não ter uma opção. Aqui um lance que eu chamo a atenção, São Paulo marcando mal na grande área, você vê de o Viseu com liberdade aqui, ó. O Viseu com bastante liberdade, o Arboleda bem distante do Viseu. Esse jogador não pode ter essa liberdade para receber esse passe aqui nesse setor. Isso não pode acontecer, mas aconteceu, né? E quando esse passe chega no Viseu, você já tem outra liberdade também, ó, que é do Claudinho, como eu tinha falado no início agora para vocês. Agora há pouco eu mostrei essa liberdade na frente da grande área. Olha o espaço que tem o Claudinho aqui no funil para receber essa bola do Viseu. Aqui o Claudinho mesmo finalizar essa bola pro gol. O Claudinho finalizou mal, mas se é um jogador que acerta o pé, pode ser bem perigoso pro São Paulo, esse tipo de lance. Então são lances assim que acontece. Não é a primeira vez que acontece com a equipe de São Paulo. Os do BG precisam ficar atento nesse tipo de lance para que não aconteça de novo. Vai acontecer? Sim, pode acontecer, mas é necessário você anular ao máximo esse tipo de lances, né? Construção do São Paulo com o Alan Franco. O Alan Franco tem a posse de bola. Você veja o Lucas marcado de perto, o Bolassi chegando no Lucas, mas o Newton também. Veja que o Alan Franco vai achar quem aqui? O Jamal. Vai tentar um passe ali buscando o Jamal do lado de campo, que vai receber essa bola, mas você veja que o Jamal recebe essa bola e já vai receber essa bola, mas já sofre a pressão de quem? Do Claudinho. O Claudinho já salta aqui para chegar próximo ao Jamal, já para marcar o Jamal nesse setor. Então já complicava um pouco a vida do Jamal, que você tem um Bolassi também se aproximando também. Ó como o Jamal tá totalmente isolado. Não tem aproximação, não tem aqui o Marcos Antônio, ninguém se aproximando para fazer uma criação de jogada com o lateral do São Paulo. Então o que ele vai fazer? Não tem outra solução. Voltar de novo a bola e tentar de novo de trás, novamente a construção. Aí a torcida fala mal do jogador. Errou, por que voltou? Não tem solução, o que o cara vai fazer? Esse tipo de jogada, a solução é do treinador. A solução é do jogador. Essas soluções é do treinador. O jogador vai fazer o que ali? Vai fazer uma mágica para nascer um jogador ali do lado dele? Isso não vai acontecer. Então a solução vem do jogador, vem do treinador, tá? Não do jogador. Não adianta. O treinador precisa fazer isso. No segundo tempo, a gente vai para o segundo tempo, o Zubeldia muda. Aí sim o Zubeldia começa a ter uma leitura diferente. Pensa o quê? Eu preciso da aproximação do lado do Jamal. O Jamal não tá bem, mas é culpa do Jamal? Não. O Jamal precisa de profundidade, precisa de aproximação. Aqui você já vê uma aproximação. Agora já muda. Agora você vê o Marcos Antônio se aproximando, o Luciano se aproximando. Agora você já traz uma preocupação pro Carlinhos e pro Neilton, porque o Luciano tá se movimentando para aquele lado. Agora você deixa uma liberdade maior pro Lucas aqui atrás. As coisas começam a mudar. Olha lá, o Jamal já começa a aprofundar para cruzar do jeito que ele gosta. Aí sim fazer a jogada que o Jamal gosta de fazer. Nesse lance também, você já veja Marcos Antônio aqui se aproximando. O Claudinho já fica baixa mais um pouco. O Jamal já tem um pouco mais de liberdade.
Neilton se aproxima, o Lucas já fica um pouco mais livre, mais solto. Você veja a aproximação do Marcos Antônio ali próximo também ao Jamal para poder passar essa bola, o Jamal ter mais profundidade, achar o campo, achar alguém para trabalhar a bola, para tabelar. Ele consegue achar agora quem? O Michel Araújo. Agora você consegue ter um São Paulo achando caminhos e começando a achar espaços, triangulações, um lado agora mais ocupado que precisava, porque você não tem um jogador aí que vai te dar o drible, não tem um jogador de profundidade. O Wellington consegue trabalhar sozinho naquele lado. O Wellington tem força e velocidade para entrar no fundo de campo. O Jamal não tem, tá? O Jamal não tem essa força, essa velocidade. Então essa aproximação é importante. Novamente, por que era importante? É a mudança. Veja só, você tem um São Paulo aqui que o Lucas está sendo acompanhado agora pelo Newton, Claudinho baixou mais um pouco, agora você tem aqui o Marcos Antônio, você tem o Jamal desse lado. Se você vai fazer um jogo puxando para esse lado de campo e vai criar espaço desse lado de campo, que você tem um espaço nesse corredor, então por que você manter o Jamal no time? Sendo que esse lado não precisa de um cara que não dá profundidade. Se esse lado está tendo espaço, então você tem que fazer o que? Criar profundidade. Então você precisa quitar o Jamal desse lado, mas o Jamal não é um jogador de profundidade de corredor que vai te dar velocidade. Então o Zubeldia decide mudar nesse sentido, e ele acertou. Por quê? Por isso que eu falo que o Zubeldia demora muito para mudar. Ele poderia ter feito isso antes até, ou pensado antes de entrar com o time do São Paulo em campo. O Jamal não vai te dar isso, então peraí, o que eu preciso fazer? Trazer alguém para ganhar esse corredor. Porque tá tendo espaço aqui, espaço está sendo gerado nesse corredor. Então preciso trazer alguém que trabalhe nesse corredor aqui para que traga uma diferença, uma profundidade. Aí ele decide mudar. Ele traz quem? Ferreirinha para esse lado de campo. E a entrada do Ferreirinha muda o cenário. O Ferreirinha agora entrando, ele consegue baixar mais a marcação do Criciúma. Baixando a marcação do Criciúma do Newton aqui, mais do Claudinho, você cria uma liberdade para o Lisieiro nesse setor. O Lisieiro tem uma liberdade totalmente livre nesse espaço. É o espaço de onde vai sair o gol. Essa liberdade que o Lisieiro tem aqui, porque a entrada do Ferreirinha proporciona isso. Então foi uma leitura correta do Zubeldia nesse sentido. A entrada do Ferreirinha proporciona essa mudança. Veja só nesse lance. Aqui você tem o São Paulo com a bola com o Lucas. O Lucas é um jogador de inversão de corredor? Não. O Lucas ele não vai te dar inversão de corredor. O Lucas ele vai te dar controle de bola, ele vai te dar uma dinâmica de conduzir a bola, ele é o condutor de bola. O Lucas ele é muito bom nisso. Aí o André entra em campo, você tem 2 pesos na área. Então, 2 pesos na área, você vai ter que cruzar a bola na área. Beleza. Tem que meter bola para a área. Você vê aqui o Newton baixando aqui, mas o Newton tem uma preocupação que é o Luciano nas costas dele agora ganhando a construção lá de trás. Não é mais o Lucas muda de lado, vem para esse lado de campo. O Claudinho tem uma preocupação de baixar mais um pouco aqui, porque agora tem um Ferreirinha, para ele se preocupar. E uma pessoa fica livre, quem? O Lisieiro, porque o Bolaço não vai descer para marcar o Lisieiro. O Bolaço não é um marcador de fundo. O Lisieiro tem a liberdade para achar caminhos. Como você tem um Lucas aqui que é o condutor, você precisa de quê? Um cara para inverter. Quem é esse cara para inverter bola? O Lucas ele não vai te dar inversão de bola. O Lucas vai te dar isso aqui, ó, condução, e acaba perdendo a bola. Aí o que muda, você traz quem para o jogo? Você vai trazer um jogador que vai te dar aquilo que o jogo está pedindo. A troca de corredor. Então, esse alguém seria quem? Um Rato. E o Zubeldia fez certo, porque precisava disso aqui. Ó. Precisava de um jogador para trocar o corredor, para inverter a jogada, para inverter a bola. Espaço estava sendo gerado para o Lisieiro. Só precisava de alguém para inverter essa bola. Então ele traz o Rato, que consegue inverter essa bola. Cara, ele consegue cabecear essa bola que você vê o Lisieiro naquele espaço que eu tinha falado para vocês. Espaço livre com a baixada do Claudinho. Neilton baixando, Lisieiro ganha esse espaço. Com bastante liberdade, consegue aí uma finalização perfeita. E faz um golaço aí pro São Paulo, empatando o jogo, que o São Paulo poderia ter vencido. Se o Zubeldia pensasse antes no que fazer quando fosse pegar o Criciúma, que já marca muito bem, assim. Não é de hoje que o Criciúma marca assim. Quem viu o jogo do Criciúma contra o Botafogo sabe disso. Lá na casa do Botafogo. Contra o líder. Mas é isso, gente. Deixa um comentário aí no vídeo, deixa teu like também. E até a próxima.